O acidente com o avião Boeing 777 da United, envolvendo a turbina, é um acidente que não é tão grave quanto os acidentes anteriores com o 737 MAX. O 737 MAX passou por um problema muito mais grave. Esse problema agora envolve uma questão de despalhetamento, de falha das palhetas, das pás, da turbina. Qualquer turbina, mesmo aquelas que não são de aviões, passa por esse risco de você ter alguma questão de estrutura da palheta, alguma falha metalúrgica, e você faz inspeções regulares, testes, para que isso não aconteça em voo. Então, pode ter havido uma falha nos testes, mas essa é menos provável porque a própria Boeing já reconheceu a necessidade de fazer a troca é, dessas palhetas ou analisá-las e pediu até que as aeronaves não voem enquanto isso não é checado. Então, esse é o problema. Um despalhetamento, uma perda de uma pá de uma turbina. Isso pode acontecer até com uma turbina estacionária, em terra, de um gerador, por exemplo, e aconteceu em voo. Então, pode ter sido uma falha metalúrgica na pá, ou então pode ter sido uma falha de manutenção que não detectou uma trinca, algum problema nessa pá. Isso vai ser checado. O que aconteceu antes e que faz a associação e o temor dos passageiros é que o 737 MAX ele tinha um problema muito mais grave. Eu vou mostrar aqui com esse 737 anterior, né, ao MAX. Observe que as turbinas elas são até um pouco achatadas embaixo. Quem observa no aeroporto percebe que as turbinas dos aviões se tornaram um pouco achatadas embaixo. Por quê? Para que elas economizem energia, elas precisam ter um dimensional maior. E havia uma competição entre a Boeing e a Airbus. E a Airbus saiu na frente com o seu modelo Neo e a Boeing estava tentando alcançar a Airbus nessa questão da economia e apresentou uma turbina maior, mas não queria fazer a revisão completa da estrutura do avião para poder ganhar tempo. Então, resolveu incluir o MCAS, que é um software que, apesar da dificuldade de uma grande turbina ter sido, foi necessário colocar a turbina mais para frente, para fora, projetada para fora da aeronave, porque eles não queriam mudar a altura da aeronave. Então, eles precisaram fazer o seguinte, projetar a turbina para frente, ela ficou maior e ficou mais difícil pilotar o avião. Então, eles criaram esse MCAS, que é um software que ajuda o piloto a detectar quando essa instabilidade no voo ocorre. Só que ele tinha só um sensor de atitude, que verificava qual era a atitude da aeronave. Então, a atitude é para onde o nariz está apontado. Quando o nariz apontava perigosamente para uma região onde era difícil voar, com a turbina projetada para fora, como foi construído o avião 737 MAX, então esse detetor mandava um sinal e o software corrigia. Mas era um detetor só. E esse detetor, quando falhava, mandava a aeronave mudar de atitude, de posição, indevidamente. Então, agora eles instalaram dois detetores e é preciso que um confirme a informação do outro. Somente quando houver essa confirmação, dois detetores indicando que precisa entrar o MCAS, que é esse controlador por software, aí sim que o avião vai sair da mão do piloto e vai ficar no piloto automático, digamos assim. Na verdade, o que estava acontecendo antes é que esse comando do software ele passava por cima da pilotagem, e isso acabou causando os acidentes, porque o piloto tentava reagir e não conseguia. Agora, isso não acontece mais, são dois sensores, e precisa que um sensor confirme o outro, e mesmo assim, se o piloto quiser, ele desliga esse sistema e consegue pilotar na mão, puxar o manche e controlar a aeronave. Então, agora, o avião está muito mais seguro. Mas, como eu disse no começo, eles preferiram ainda manter a estrutura do avião como era antes e uma grande turbina projetada para fora. Isso dificulta a pilotagem? Sim, dificulta. Mas eles têm o suporte de um software com dois sensores para indicar quando ele precisa de ajuda para pilotar. Antigamente, ele estava com um sensor só
e ele entrava passando por cima do piloto. Agora isso não acontece mais. O que aconteceu com a turbina do 777 é completamente diferente. Não tem nada a ver com o que aconteceu com o 737 MAX, embora sejam todos do fabricante Boeing.